Você sabia que um exame simples, coletado algumas gotinhas de sangue do seu bebê, pode mudar o futuro dele? O episódio de hoje é com uma especialista em coleta do teste do pezinho. Eliana, muito obrigada por sua presença, obrigada por estar aqui participando e nós vamos conversar sobre o famoso teste do pezinho. Com certeza. Mas antes, fala um pouquinho de ti. Bem, eu sou uma profissional que já atuo desde 1987 com bebês. E desde 90 que eu colho o teste do pezinho. É por isso que eu já cheguei à marca de 60 mil testes. O quê? 60 mil 60 mil crianças? crianças já passaram por mim. Um castelão cheio do Meu- Ceará e Fortaleza. Eita, que fama boa, né? E já colhi do filho, né? E agora eu estou me aperfeiçoando nos treinamentos. Mas assim, a minha vivência é de coleta de teste do pezinho e coleta humanizada, que é o meu lema para sempre. Como é o teu lema mesmo que você dizia? Teste o pezinho, um presente para o futuro. Teste do pezinho, um presente para o futuro. Olha que lindo, a gente já gosta bastante, né? E o teste do pezinho, antes da gente entrar mais detalhes aqui do teste do pezinho, deixa aí sua rede social para as pessoas já começarem a te seguir, entender, tiver curiosidade sobre ti, te procurar. Certo. A minha rede social, o Instagram, que é Liana do Teste do Pezinho. Muito fácil. Você pode falar, interagir comigo, tirar alguma dúvida e também agendar para fazer a coleta em casa. Certo. Outra coisa. O teste do pezinho, Eliana. Quando eu me tornei mãe, eu achava que era melecando o pé. Que aquela né, a tinta no pé, Sim. eu achava que era aquilo. E aí depois eu percebi que não é. Mas as mães têm essa mesma dúvida que Tem. eu? Muitas vezes eu chego nas residências, que normalmente eu colho, sempre eu colho em residência. Mas quando eu chego já tem o pai, já com o pé, o braço raspado para fazer a marquinha para poder tatuar. Eu disse, não, aí eu vou explicar. O teste do pezinho é um exame de sangue. Ele normalmente é feito do 3º ao 5º dia e ele é um exame para detectar precocemente doenças metabólicas, genéticas e infecciosas, antes que apareçam os sintomas, para que o médico tenha tempo de normalizar e agir para que não apareça não fique nenhuma sequela para o bebê. Então, o teste do pezinho É um ele exame laboratorial. Preventivo. Preventivo. E agindo, por exemplo, se for descobrir alguma coisa no neném, dá para curar, é isso? Dá para o médico passar uma medicação para ele agir antes que apareçam os sintomas. E o neném tem uma vida normal, como qualquer outra criança. Por que é esse período tão curtinho da vida do neném? Porque assim, como a gente precisa de uma intervenção rápida, o médico tem que ter esse período. Antes do 3º dia não pode, porque o bebê ainda não tem se alimentado direito. E a partir do 5º dia é um período que coincide com um exame também que é colhido junto com o teste do pezinho, mas não faz parte do teste do pezinho, que é a bilirrubina. Normalmente essa bilirrubina, o pico é no 5º dia. A gente aproveita para fazer a coleta junto, para não ter que furar o bebê outra vez, a gente colhe tudo juntinho. Aí você também colhe esse outro? Colho tudo. Tudo junto. Tudo. E aí você vai até a residência da mãe? Sim. E tudo agendado, bem direitinho, horário, tudo bem direitinho. Por que não faz no hospital? Porque aqui em Fortaleza as mães só ficam 24 horas no hospital, com medo de infecção, com medo de o bebê também não ficar muito tempo no hospital. Aí eles liberam cedo para ir para casa. O próprio hospital libera? O próprio hospital libera para que ela vá para casa dentro daquelas 24 horas. Tem outros estados, Eliana, que saem 42 horas, 72? Tem. O que, assim, pelo meu conhecimento, tem São Paulo, Minas, Brasília. Normalmente esses estados, o bebê já sai com o teste do pezinho feito. Tá, entendi. Aqui é porque é uma legislação, uma norma do Ceará, daqui. Daqui mesmo. E sobre as doenças que são detectadas do teste do pezinho? Pronto. Assim, o que eu posso falar para você é que existe 4 perfis de teste do pezinho que os convênios cobrem. É o básico, o ampliado, o plus e o master.
O que é isso? Qual a diferença dos perfis? É que é o número de exames. O Master é o que tem 16 exames, tá certo? E aí ele se divide assim. O básico é o que o SUS faz, né? Que são 6 exames. E daí para frente vai aumentando o número de Ah, exames. entendi. Então, peraí. No SUS, a mamãezinha lá, o nenenzinho dela, só tem direito a 6 6 exames. exames. Aí os convênios cobrem mais um pouco e os particulares cobrem um ampliado. Mais, exatamente. E assim, pela tua experiência, é bom fazer o básico só? É melhor pegar um ampliado? Como é? É o seguinte, partindo do princípio que ele é um exame preventivo, quanto maior o leque de exames que o bebê fizer, melhor, né? E assim, você pode até me perguntar assim, Liana, qual é a diferença do SUS para o Era isso que eu ia. particular? Como é isso? É o seguinte, o SUS, além dele só colher essas 6, a entrega é muito demorada, né? Tem alguns exames que exigem que o exame saia pelo menos em 20 dias. Eu estou dizendo 20 dias, mas assim, é o máximo. E o SUS ele entrega com 60 dias. Meu Deus. E aí não tem mais como intervir. O médico Então, não tem mais o que pra que fazer. faz o teste do pezinho pelo SUS? Pois é, isso aí é uma questão muito Muito sensível. sensível, muito complexa, Não dá né? pra gente Então, questionar. assim, Mas assim, em relação a fazer ou não fazer, melhor fazer melhor pelo fazer. SUS. Tá, melhor fazer. Melhor fazer. Mas por quê? Tem um valor muito alto se o convênio não cobrir? O convênio cobre. Assim, sobre valores, não é tão alto assim. Eu acho que é menos do que um celular. Mas talvez é melhor você ter esse investimento Sim, do que você, no futuro, seu filho ficar aí com sim. sequelas que você vai ter que arcar pelo resto da vida. Exatamente. Glau, teve um encontro de mães que eu participei, que eu propus às mães que quisessem fazer o teste ampliado, que fizessem tipo um chá, teste do pezinho. Porque aí os amigos, os parentes, eles vão contribuir para que o bebê tenha a oportunidade de fazer o teste do pezinho completo, o ampliado, Sim. já com essa ajuda de todo mundo. Todo mundo dá fralda, todo mundo dá presente. Então, que tal Que fazer ideia o chá do teste do maravilhosa! pezinho? Se eu soubesse, é porque assim, na minha época, o convênio, meu parto foi pelo convênio, eu Sim, tive em São Paulo e eu fiz tudo, já saí tudo pronto, então meu sim, convênio cobriu tudo. ótimo. Mas, gente, que ideia genial! Genial. Mãezinhas, prestem atenção aqui. É uma dica muito boa. Às vezes a gente faz chá só de fraldas porque a fralda é cara, mas vamos aí pedir para os nossos redes de apoio, para os nossos amigos e colaboradores, né, que estão aqui Sim, juntos, sim. movimentar aí Chá do um teste do chá do pezinho. teste do pezinho. Uma maravilha. Eu acho que todo mundo, com certeza, as pessoas que são mais próximas, elas vão querer o bem daquele neném. Com certeza, E é muito fácil com de certeza. fazer. E quando você chega Fica a lá. ideia, né, para as Não, mamães. essa ideia foi sensacional, porque assim, a saúde em primeiro lugar. Saúde em primeiro lugar. A saúde, e assim, hoje tem várias coisas, né, que a gente pode promover de melhoras para os nossos Sim, bebês. com Por certeza. exemplo, a coleta do cordão umbilical, Sim. que nós aqui temos um episódio falando sobre isso. Se vocês quiserem saber, procurem aqui, né, que tem o episódio. E aí agora essa informação brilhante aqui, passando para as mamães sobre o teste do pezinho, que auxilia no futuro deles. Com certeza. Quais são as doenças que ele prevê? É assim, o teste do pezinho, ele normalmente, o que o convênio cobre são 16 exames. Né? Dentre esses 16, né, tem uma parte que é metabólica, outras infecciosas e outras genéticas. Ah, então ele detecta isso. Isso. E assim, o complemento, que é o teste do pezinho ampliado, ele vê uma parte mais apurada da parte genética, né? E também da parte metabólica, mas assim, são exames mais raros. Entendi. E se torna o teste do pezinho mais completo por isso, porque ele vai abrir o leque de exames. Entendi. E vamos supor, Eliana, se a mãe perdeu o tempo, pode fazer? Como é? Pode fazer. Mesmo que ela não tenha feito no período que a gente estipula, que o laboratório estipula,
nenhuma criança deve voltar de nenhum laboratório sem fazer o teste do pezinho. Porque mesmo que não seja precoce, a gente vai descobrir o que é que a criança tem, né? Não vai ficar aleatório. Então, ele tem que fazer o teste do pezinho, né? Nenhuma criança pode voltar de nenhum laboratório sem fazer o teste do pezinho, mesmo que não esteja no período da coleta. Entendi. Certo. Pode. E quando o teste tem que refazer, a mãe Acontece. Como ele é um exame de triagem, ele é um exame que define o futuro da criança, qualquer alteração que seja, a gente precisa de uma recoleta. Qualquer alteração mesmo, os médicos já bem experientes, sabendo que aquilo ali não vai dar nada, que foi uma alteração passageira e tudo mais. O laboratório tem um protocolo de recoleta desse teste para confirmar o que tiver alterado. Quando isso acontece, dá uns surtos assim? Normalmente é o médico que liga. Né? Liga e ele não é para enganar, ele não engana, né? Dizendo que não deu alterado, que não sei o que não é doença, não sei o que. Ele diz a verdade, né? E já vai acalmando o coração daquela mãe. Eu digo, olha, a gente vai fazer uma repetição, porque aconteceu isso e aquilo. Mas, assim, o maior índice de repetição do Brasil é insuficiência de material. Coleta mal feita. Meu Deus, Eliana. Aí a coleta mal feita pode fazer com que o meu filho seja furado de novo. E fora do tempo da janela. E fora do tempo da janela de coleta. Ou seja, é muito importante saber quem é o profissional que vai fazer essa coleta. Exatamente. Porque, assim, é definitivo, né? É uma coisa que pode definir, né, o futuro do seu filho. Então, se existe aquele período de coleta, aquela coleta tem que ser excelente, para que o laboratório não tenha de recusar aquela coleta por material insuficiente. E, assim, como você é especialista no assunto e sabe disso, que esse é um ponto, é uma dor muito grande, de a pessoa ter que levar o seu neném, porque, vamos combinar, nós mães... o leãozinho aqui, né? Com certeza. Assim, aí você já pega no filho dela, já começa por aí, no filho dela que já não tem nem 3 dias de vida. Sim. E aí eu chego num período muito difícil, que é o puerpério. Ela tá com o peito doendo, ferido, ela tá com a cirurgia que também tá dolorida. A família, nem o pai, nem mãe, nem vó não estão dormindo direito. E eu tenho que chegar lá com o maior cuidado do mundo para acolher todos. O teste do pezinho humanizado é exatamente isso. A gente torna visível todas as pessoas que estão envolvidas, inclusive eu, né, que vou estar lá fazendo a coleta. A gente escuta, acolhe, conversa, né, explica o que é que nós vamos fazer e a mãe vai sentindo, dali em diante, ela vai sentindo uma certa confiança. E essa confiança é que faz com que esse exame se torne mais leve, né? Se torne mais leve e passe rápido. Porque, né? Querendo ou não, né, Eliana, é de sangue. De sangue. Não é nada de marquinha. Não, é um exame de sangue. É um exame de... Então, assim, aí vai furar o neném. Uhum. Aí vai... Mas existe maneiras de acalmar, né, de consolar, e exatamente isso que eu faço. A minha prática do teste do pezinho humanizado é exatamente essa, de diminuir o estresse e a dor no momento da picadinha. Como? A gente faz a mama-analgesia, o bebê, normalmente, quando a mãe quer, colhe no colinho da mãe, ela assiste tudo, ela vê que não é nada demais, e eu estou ali todo o tempo dizendo para ela, é assim, vai se acontecer assim. A gente bota o ruído branco. O ruído branco é aquele, não sei se você sabe, é aquele o somzinho que emite o som do útero, que leva ao neném, né, àquele estágio que ele estava dentro da barriga da mãe, que é o lugar mais seguro para ele. Então, a gente vai transformando aquele ambiente num ambiente muito acolhedor e transcorre muito tranquilo. Se vocês olharem no meu Instagram, vocês vão ver que lá não existe choro. De jeito nenhum. Pois é, porque assim, aí vem essa dor da repetição, aí você fala, poxa, de novo, vai picar. Então, por isso, você desenvolveu um curso que você ajuda
outras pessoas Os a fazer essa profissionais coleta acolherem de, divinamente. de forma que não precise fazer essa Fazer uma repetição. repetição, exatamente. Se tiver de fazer uma repetição, seja uma exigência do Do laboratório lado, mesmo, dos sim. exames, Não. mas não por falta de material. E aí, como é esse teu curso? É aqui em Fortaleza? Não, normalmente eu dou nos próprios laboratórios, né? A gente junta uma equipe, né? Já aconteceu de eu fazer esse treinamento no laboratório, pode falar o nome? Pode. Pode, né? O Laboratório Clementino Fraga, eu já fui para Piauí, eu já fui para Sobral, eu já fui para aqui para o Eusébio, né? Fazer esses treinamentos. É muito bom, né? Porque a pessoa sabendo a importância do que ela está fazendo, que ela tem em mãos ali, com certeza ela vai ter mais zelo com aquilo que ela está fazendo. E outra coisa, um exame mal colhido, o profissional sabe que aquele exame não está legal e ele deixa a criança ir embora, não dá certo. Não dá certo, é. E isso é que eu tento botar na cabeça da pessoa que não deixe, porque aquele exame ali define o futuro daquela criança. Então, se você fez uma coleta mal feita, não deixe a mãe ir embora. Explique, mamãe, esse exame não está muito bem colhido, eu preciso preencher essas bolinhas de sangue, né? Porque o teste do pezinho são bolinhas, né? São círculos que a gente preenche de sangue. Então, a gente precisa daquela coleta bem feita. Então, a mãe, como ela já está ali, pode ser até que ela não fique tão satisfeita, mas ela vai deixar. Sim. É melhor fazer logo do Melhor que fazer ter logo. que voltar, Ter né? que voltar. E aí perde a janela do tempo. período. É. E o teste do pezinho, é no pezinho mesmo? Olha, A coleta é pelo pé? É assim, obrigatoriamente não tem que ser do pé. É um exame de sangue. Por exemplo, se tiver mais exames para colher do teste, junto com o teste do pezinho, a gente pode colher em veia normal. Aquelas veinhas Aquelas veinhas minúsculas? minúsculas. Oh, meu Deus! Eu também, graças a Deus, eu tenho muita prática para funcionar veinhas de bebês. Mas assim, Quase não dá para ver, Liana. quase não dá para ver. Mas existem técnicas de gotejamento e tudo que pode ser colhido, que é bem mais fácil. Tá. Outra coisa, se não tiver muitos exames, se tiver só o teste do pezinho e bilirrubina, dá para colher. Eu criei uma técnica que a gente colhe do pezinho mesmo, né? E fica super tranquilo. Quando eu já chego e digo assim, mãe, eu vou colher da aveia, ela já bota uma carinha assim. Oh, mulher. Mas assim, quando eu digo, não, é tudo do pezinho, aí diz, graças a Deus. Tu sabe que na minha época, quando meu bebê era, né, meu filho era bebê, era o pai que ia. Ai, meu Deus. É, porque eu não tinha coragem. Não, eu não tinha coragem e eu sabia que se precisasse furar de novo, eu ia ficar com raiva da pessoa. Não, mas fica aí, mesmo. Né, aí fica aquela sensação de que meu filho precisa e assim, não é questão de judiar ou não, Sim. É questão de realmente promover a saúde dele, Exatamente. Né? E você já teve alguma mãe assim? Igual a mim? Sim, já. Assim, eu não costumo funcionar duas vezes, não. Sim. Mas no caso de precisar, tudo eu vou partindo daquele princípio. Eu digo, olha, esse exame é extremamente necessário. E eu estou tentando da melhor maneira fazer com que não precise disso. Mas como aconteceu isso, aí ela vai explicando direitinho, a mãe vai entendendo. Talvez até ela não entenda totalmente, mas ela aceita. Ela aceita, Aceita. Mas a gente tem que aceitar. Mas é porque também a gente está no período do puerpério, Sim, onde a sensibilidade é muito alta, isso. o desconforto nosso é muito, Sim. E a gente está se transformando numa leoa, e aí... Mas assim, olha, eu fico assim muito gratificada com as famílias que me acolhem, porque elas se tornam amigas. Como elas passam a me seguir no Instagram, aí eu vou acompanhando cada fase, os mêsversários, um aninho, tal, aí lindo, pronto. Né? Aí assim, elas se tornam, olha, Ana, aconteceu isso, olha ali, me chamo de ali. Aconteceu assim, 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 eu vou precisar de um novo exame, será que você pode vir? Aí ali a gente combina e tudo, eu me torno assim uma pessoa da família, quase. Durante também as fases, você também você coleta outros exames de criança também, né? Sim. Não só o teste do pezinho. Não é exclusivamente teste do pezinho, mas de vez em quando a mãe precisa, que tem uma veinha que não está muito legal, às vezes até acontece dela já ter ido e não conseguir funcionar, eles me chamam e eu vou. A sua formação é qual? Eu sou bióloga, né, e estou fazendo uma pós-graduação em análises clínicas. Que coisa boa. E tem outra pós em educação ambiental.
Olha aí, ela é multifacetada, ela tem muitas questões, Sem né, falar nos milhões de cursos de coleta que eu que já fiz na você minha já vida. fez, né? Já E você também participa dos encontros com gestantes, participo, explicando, né? participo. Qual é a maior dúvida da gestante? É exatamente essa história de ser na veia ou no pé. Ah, Essa é a maior dúvida. Mas, assim, lá mesmo no encontro de gestante, eu já falo tudo. E outra coisa, ela quer saber também se é só o convênio dela que cobre. Não é. O do marido também cobre o teste do pezinho. Não é? precisa ser só o da mãe, não. É porque O eu do também, pai é porque eu também achava que cobre. era família o plano. É que às vezes pode não ser Não. casado, né? E Não, aí. mas mesmo assim, normalmente o plano do pai cobre o teste do pezinho. Não é porque seja plano família, não. Mas o pai, tanto o pai como a Você está mãe, dizendo que se tiver convênios diferentes, é isso? também, Ah, também entendi. cobre. Entendi. O Quando são gêmeos, às vezes quando são gêmeos, o convênio só cobriu um, porque o convênio entende que está sendo duplicado ali, Mas porque é gêmeo. Mas aí o pai, para não ter aquela confusão de ter que ir no convênio explicar que são gêmeos e tal, aí ele já vai, usa o dele. A mãe usa para um e o pai usa para outro. Mas, gente, como é que pode um Pode. convênio fazer. Porque assim. Pode ir não só no teste do pezinho, tanto nos exames de ultrassom, Não nessas é coisas isso que eu ia todas, ela dizer. tem a Eu falei, complicação. gente, a falha na comunicação, porque assim, já sabe que é grávida, já sabe que, Que primeiro, já está sabe que ela tá grávida, grávida. Segundo, já sabe que tá gêmeos porque tá, tá no tá ultrassom. tudo Aí, ali, e o ultrassom é dobrado, a gente sabe que tudo é em dobro, sim. né? E aí, chega na hora do teste do pezinho, o pai ainda tem que dizer, não, É porque é gêmeo tu e imagina três, tal. né? Ave Que a Maria. confusão é maior A ainda. confusão é grande. Isso porque ele não tá com registro ainda, né? Não tá, que já sai do hospital com registro, né? Já sai com Com muito boa pergunta, essa aí, sobre o registro. Tem aquele documento de nascido vivo? o Aquele ali é amarelo. um documento. Aquele ali serve para fazer o teste do pezinho também. Não Sim. precisa ser o registro. Se não deu tempo, se o pai está viajando, se a mãe não está podendo ir fazer o registro do neném, aquele documento serve como um documento para provar que aquele neném é daquela mãe e Daquela tal, mãe. tudo. É. Tá. Então, assim, o teste do pezinho, ele não é opcional, ele é obrigatório. Obrigatório. É Ele pode obrigatório. ser feito pelo SUS, pelo privado e pelo Pode. convênio. Pode. Isso aí Exatamente. as mães têm que ver ou pelo particular, né? Sim. Se a pessoa quiser, né? Sim. E ele vai mudar o futuro do seu filho. Exatamente. Um presente para o Um futuro. presente para o futuro. O teste do pezinho, no caso de um teste do pezinho deu alterado, fez o recoleta, confirmou. Onde é que eu vou tratar esse exame? Esse problema? Boa pergunta. Já que tudo que ele fez foi tudo por plano ou particular, no Alberto Sabin, pelo SUS. Ele recebe de todo, independente de onde a criança venha. Ele trata. Trata, dá medicação, tem uns médicos maravilhosos, geneticistas que atendem lá, que são maravilhosos. Que fazem tudo vai para lá. Isso, né? Tudo isso. Agora, nós vamos para uma parte bem divertida, para mim, talvez, aquelas. Mas, assim, queria te colocar em cenários reais de mães, talvez, aqui, que tem essas dúvidas, e você vai aí orientando como a especialista no assunto. Certo? Cenário 1, sou mãe, né? Sou mãe e agora? Né? Aquelas cor bem assim, né? Sim. Sou mãe, por onde eu começo? Por onde eu começo a minha maternidade? Mas só para trazer um pouco mais de leveza, que eu sei que a gente, nesse período do puerpério, dá uma desconectada e aí, né, a mente da grávida já não funciona não muito funciona, bem. A gente sabe que grávida esquece, então você falou na gestação, falou no puerpério, mas acaba que esquece. Certo. Vou colocar o cenário 1 para ti. Tá. Meu bebê nasceu sexta-feira à noite, segunda é feriado. Eu espero ou procuro outro local para fazer o teste do pezinho? Pode esperar. Porque como ele nasceu, no caso aí, de sexta-feira à noite, né? Segunda à noite é que ele está fazendo 3 dias. Então, na terça-feira ainda está no período, porque tem terça e quarta para fazer. Ah, perfeito.
Cenário 2 agora. O hospital ofereceu fazer nas primeiras 24 horas. Eu aceito ou eu espero? Aqui em Fortaleza não tem nenhum laboratório ainda que trabalhe com essa técnica avançada, né? Que é um teste que é feito por espectrometria de massa em tandem, que é muito mais sensível, né, do que essa técnica que a gente usa normalmente. Se for por essa técnica, ela pode fazer, mas se não for, não aceite, porque está antes da hora. Não dá para fazer, não. Tá certo. Cenário 3. Recebi uma ligação dizendo que o resultado deu alterado. O que eu faço nas próximas 24 horas? O que eu posso dizer é que não procure no Google, Doutor Google porque a jamais. mãe enlouquece, né, com as informações que tem lá, que não estão direcionadas para ela, mas ela vai procurar e vai ficar enlouquecida. Às vezes o resultado dá alterado, mas nem É um falso negativo, é um é- falso positivo, Era isso que eu queria né? saber de O ti. que é que pode interferir nesses resultados? A amamentação, que ainda não está completa, né? Ah, Muitas vezes o bebê não está se alimentando muito bem, né? Por que a gente espera o terceiro dia? Porque nesse período, se ele não mamou, ele está tomando fórmula. Então a gente já pode colher com toda segurança que a gente pode ver a parte metabólica desse exame. cenário 4. Tenho condições financeiras limitadas. Faço do SUS ou invisto no ampliado? Meu conselho pessoal é que invista No no ampliado. ampliado. É Mas se aquilo que não tiver de jeito nenhum, faça pelo SUS. é aquilo que a gente já falou aqui, né? Foi. Vamos fazer um ampliado porque Abre o leque de de exames exames, e, né? né, como ele é preventivo. Mas Certo. assim, se não tiver de jeito nenhum, o SUS resolve muita Resolve. coisa. Certo. É. Sou mãe de prematuro. Muda alguma coisa? Tem alguns laboratórios que, dependendo do estado do bebê geral, eles fazem uma exigência que repita o exame com 90 dias. Tem alguns laboratórios que fazem esse pedido, mas depende do estado do bebê. Depende se ele não está mamando, se não sei o que, muitas coisas. E aí o médico dele que vai solicitar o exame é que ele vai dizer, olha, eu quero colher agora e daqui a 90 dias a gente vai repetir para ver como é que está o estado geral do bebê. Ah, então tem essa possibilidade. Eu Existe. achava que era contando as semanas de nascimento. Por exemplo, nasceu Não, de 30, ele vai fazer com tanto tempo, que seria o não. tempo Não, porque ele que. já está se alimentando, já está na vida normal, né? Ah. Já E pode ser os feito. prematuros que ficam nas incubadoras fazem lá? Faz. Fazem lá, dentro do Fazem sim. hospital. Sim. Eu Aí, já fui muitas vezes colher lá. é porque tá nascendo bastante prematuro, né? Tá. Aí eles às vezes ficam internados, Mais aí. dias, mas eles, normalmente os laboratórios daqui, os hospitais daqui têm laboratório próprio, ou quando a mãe quer, diz, não, eu quero fazer no laboratório tal, ela pode exigir, ela pode pedir, olha, eu não quero que colha no laboratório daqui, eu quero que faça no laboratório tal, da escolha dela. E a Entendi. pessoa vai lá, e o médico não impede, não. Você é fixa com algum laboratório ou você é livre? Você colhe, você entrega para o laboratório? Não, eu sou livre. No Hum. laboratório, eu tive 20 anos como laboratório, mas agora, de agora em diante, eu estou independente. Você vai independente do laboratório, você coleta e você se responsabiliza por essa logística? Sim, sim. É porque assim, a logística do teste do pezinho é diferenciada. Ele tem que ser mantido numa temperatura controlada. Então, se for para deixar para o pai deixar entregar no laboratório, ele não vai entregar. E o risco de, num resultado dar alterado também pela variação de temperatura existe. Então, eu me responsabilizo pela coleta e pela entrega do material no laboratório, porque eu tenho material próprio para levar com temperatura Entendi. controlada. Aí ela diz assim: Eliana, você vai vir coletar e vai levar para tal laboratório, é isso? Se ela quiser, sim. Mas se Entendi. ela disser, não, pode levar, eu já tenho um laboratório próprio, que da minha confiança, Que você que eu leva. levo. Ai, que bom. Que bom, você é completa. Sou. Isso é maravilhoso. E o que você diria para as beldades que estão nos assistindo hoje, que estão com, assim, prestes a ter o seu neném? Pronto. O que eu tenho para dizer para as futuras mamães é que se informem, que participem dos cursos,
que esses profissionais, eles têm assim, a maior boa vontade de explicar tudo o que vai acontecer, pelo menos é menos sustos. Tudo que vai acontecer durante aquele puerpério são coisas esperadas, previsíveis, e você não vai ter susto nenhum. Se informe sobre os exames que vão ser feitos na maternidade, fora da maternidade, pergunte tudo para o seu pediatra, se ele indica alguém, procure um profissional que entenda do assunto e você vai ficar muito mais feliz e mais tranquila. E contrate a Eliana do teste do pezinho. Para fazer a coleta. Né, não? Com certeza. O nosso episódio está chegando ao final e eu agradeço demais a sua presença. Foi um prazer conversar contigo, Eliana. Realmente, toda mundo que precisar pode chamar. Esclarecer essas dúvidas tão necessárias que a gente precisa colocar para as nossas mães, que quase ninguém fala a respeito. E é tão importante, né? Muito importante. Antes, né, eu conversando com você, você perguntou para mim se existia muito marketing sobre o teste do pezinho. Não, ainda não. Tem que ter mais. As pessoas têm que falar mais sobre isso. O Brasil ainda não alcançou a meta de 100% das crianças feitas teste do pezinho. Peraí, a gente ia encerrar esse episódio sem essa informação. Apesar de ser obrigatório, não é toda mãe que leva? Não, infelizmente não. Às vezes por morarem longe, às vezes por sair da maternidade e não ter condição de voltar, alguma coisa desse tipo. E tem umas que realmente não querem, porque acham que o neném não tem nada e não vai fazer teste do pezinho nenhum, tá entendendo? Eu já, infelizmente, conheci uma pessoa assim, mas assim, é falta de conhecimento. Falta de conhecimento. O teste do pezinho, ele não aparenta nada, ele não tem nenhum sintoma. Então, aquela criança, a gente vai fazer um exame que é no sangue, não tem aparentemente alguma coisa. E assim, o que eu sempre assisto, o que eu sempre vejo é que os médicos geneticistas, as pessoas que estão envolvidas com o teste do pezinho, eles precisam alcançar essa meta de 100%. E ainda, infelizmente, é 89, 90, não chega nem a 99. Então, eu tenho um recado exclusivo, especial, para quem está nos assistindo agora. Mande esse vídeo para as grávidas, mande esse vídeo para as mamãezinhas, compartilhem, porque assim, é o filho delas, é o futuro. Então, não é por causa de distância ou porque eu tô com tabu de não, meu filho não tem nada, vocês ficam inventando coisas. Exatamente. Levem, transmitam para que a gente consiga alcançar mais as mães. Certo. Certíssimo. Não é não, Eliana? Sim, certíssimo. Esse é o conselho também que eu dou para as mães. Muito obrigada de novo e obrigada, que assim, eu muitos bebês no seu colo, que tenham uma coleta perfeita e que eles não tenham nada. Com certeza. Minhas lindas, até o próximo episódio.